Tipo assim, a gente tem uma resiliência no podcast, Sim. mas ninguém melhor pra falar de resiliência aqui do que você, ué. Você tá ligado? Esse esporte de vocês, mano, se o cara não tiver um comprometimento, não tiver uma abdicação, não vai, né, mano? Não. Não é fácil. O comprometimento com o esporte e a abdicação, isso é pré-requisito, eu já digo. Tipo, porque nem todos vão conseguir viver de fato no esporte, como alguns atletas hoje no Brasil estão conseguindo, graças a Deus. O esporte mudou a repercussão, né, no país. Mas, por exemplo, eu não vivo do esporte até hoje, trabalho. Então, o mais difícil é conciliar tudo. Não é só o esporte, não. Se fosse para eu viver só do esporte, seria até mais fácil as coisas para mim. Mas eu sou empresário, eu sou personal e esposo, filho, cuido dos meus pais. Então, são muitas missões, né? E acho que, assim, o esporte até traz esse equilíbrio para a pessoa. Na minha vida, foi o que mais... tudo, na verdade, melhorou com o esporte. Né? Eu estudei mais, eu não deixei que a minha parte da graduação ficasse para trás. Eu comecei tudo no mesmo tempo. Graduar, pós-graduação, estava começando no esporte, tinha que conciliar tudo aquilo ali para que não investisse tanto em um ou em outro. O esporte estava sendo a minha paixão, então o equilíbrio ali foi muito importante. Só que o esporte me trouxe como você disse, uma resiliência em tudo. Tudo que eu faço hoje, eu dou graças ao esporte. Tudo que eu tenho. Cara, eu vou te falar, é brilhante sua carreira. Quem não conhece, tem que conhecer, porque é marcante mesmo. Você começar, cara, e permanecer no topo, porque você ainda continua ganhando campeonatos até hoje. Sim. E é uma carreira que tem um desgaste muito grande. A gente sabe que não é fácil. O esporte de alta performance já Sim, cobra isso exatamente. do atleta. Né? Não é fácil você permanecer em alta performance durante muito tempo. Exato. Como que você faz pra manter essa longevidade, cara? Já tem, 20 anos? 20 Como é que você anos mantém de palco. isso? Já fez 20 anos de palco, de competição e 25 de treino. Comecei a treinar ali em 98, 99. Mas o mais louco do Coelho, esse tempo todo, a gente tava falando nos bastidores, 20 anos de subindo no palco, 25 anos de treino, treinando pesado. Você nunca lesionou, né, cara? Nunca lesionei. Só tem uma lesão que foi de acidente de automóvel, né? Acho que eu contei no outro podcast aqui. Foi bem traumático, assim. Eu pensei que eu nem voltava a competir. Mas não tive fratura, eu tive uma ruptura dos posteriores de coxa. Mas consegui depois recuperar. E o primeiro campeonato que eu voltei, que foi o Arnold Brasil, a primeira edição, 2013, eu fui vice-campeão já. Sei lá, tinha 20 atletas. Então não foi tão notável a lesão que eu tinha, né? Porque tem atleta que lesiona, isso leva um prejuízo pra ele aí pro resto da carreira, né? Então, essa é uma parada que eu não entendo, que eu queria te perguntar também. Faz diferença pro atleta, a hora que ele sobe, você comparar um corpo que tem uma lesão na coxa, tem uma lesão no bíceps, e um outro cara que não tem essas lesões? Faz diferença? O juiz pontua ali e fala, não, ó, aqui tá menos. Sim. Desde lesão, tatuagem, não é que existe um preconceito ao olhar, não, que a pessoa tá lesionada, que a pessoa tá com tatuagem. É que se tem dois físicos muito igual, muito parecido, tanto a tatuagem quanto a lesão vai descaracterizar aquela estatueta, né? Vamos dizer assim, vai trazer um detalhe negativo pro físico, né? E aí a partir disso que eles não é que eles despontuam, pontua mais o outro que tá próximo desse que tenha essa, vamos dizer assim, diferença, né? Mas nesse último Olímpia, por exemplo, a hora que subiu o Siban e o Ramon, o Siban, você via que ele tinha uma lesão na coxa e uma lesão no bíceps, né? E mesmo assim parece que os caras tocou foda-se pra isso e não, você tá melhor. Isso foi muito falado. De repente ele tava com a pontuação tão alta que isso não trouxe pra ele uma derrota, né? Às vezes ele ainda estava em algumas poses, né? Como a gente estava falando. Bem melhor e isso não trouxe a derrota para ele, a lesão. Mas futuramente pode, se tiver muito igualado, seria correto que ele fosse um pouco despontuado por isso. Entendeu? Mas eu ouvi falar que o Ramon levou. A pontuação das pernas do Ramon foi maior. Eu também não entendo de pontuação, mas eu vi o score dos atletas. E eu vi que, tipo assim, o Siban, que foi o cara que ganhou, na verdade, ele era o que tinha menos pontos, né? Isso mesmo. Ele tinha só 5 pontos.
E o Ramon, ele tinha 10 pontos, se não me engano. E isso é um negócio muito louco também, porque o terceiro lugar, ele tinha, eu acho que 25 pontos. Foi e aí longe, depois né? era 30, Foi 35, 50, né? Ou seja, os caras que ganhou, eles estavam muito pertinho ali, 5 e 10, né, cara? É isso que acontece. E pelo score, pela pontuação, a diferença do terceiro lugar, eu acredito que pros juízes, assim, tipo, pô, o terceiro lugar é incomparável com esses dois aqui, que tanto foi os dois que ficou só os dois Às posando vezes ali, né? acontece de até o quinto ser muito próximo. Isso depende um pouco. Eu já vi campeonato assim, peguei súmula também e olhei, pontos mesmo, 3, 4 pontos de um para outro. E isso como que funciona? É que, tipo, já no início do campeonato, a arbitragem já vai meio que pontuando as posições, né? Do atleta. Então, por exemplo, entre os referências lá, aí já pegava o Sibum, a maioria da arbitragem colocou ele em primeiro. Por isso que ele vai receber uma pontuação menor, entendeu? Aí se foi colocando a maioria o Ramon em segundo, aí o Ramon ia ficar com mais pontos do que o Sibum, entendeu? E assim por diante, entendeu? Mas você A sabe primeira pontuação dele é 1. Ele ficou em primeiro, ele tem 1 ponto. Então, se nós três aqui votar nele em primeiro, ele tem 3 e no pontos. Ramon em segundo, ele vai ter 3, o Ramon 6. Então, isso aí, por isso que, na verdade, o melhor classificado lá é o menos pontuado. É por causa disso. Entendi. É porque eles vão colocando posições, entendeu? É como se fosse, tipo assim, 5 árbitros, não sei se é 5. Isso, normalmente é mais 5. E cada um deu 1 ponto pra ele, por isso que ele teve 5 pontos. Isso. Ele é o primeiro. Não é que na deu opinião Pra todos dos- ele ficou em Pra primeiro. todos ele é o primeiro Isso. e pra todos o Ramon é o segundo, porque o Isso. Ramon teve 10, teve o dobro de ponto do Siban. Isso, é isso mesmo. É isso Mais mesmo, ou menos então? isso, é. Aí depois Caralho, faz uma velho. estatística, mas no geral é isso. É assim que funciona. Na verdade, assim, eu não sei se é isso. Mas eles, quando você sobe lá, são 5 poses que você faz. É 5 né? poses? 5 poses que você faz que são avaliadas. Tipo assim, de braço, peito, perna, uma outra e a última é a pose que você se sente melhor, é uma livre. Então, as 4 são pontuadas iguais, todos vão fazer as 4 poses iguais e uma é livre. Então vamos supor que você empatou em todas. A pose livre, teoricamente, é onde você desempata, entendeu? É onde você mostra seu melhor músculo. Cada um mostra o que acha melhor. E aí, tipo assim, eu posei 5 poses lá. 2 músculos eu ganhei, você ganhou 3 músculos. Você ficou em primeiro lugar. Aí você é o número 1. É isso, Coelho. É, mais ou menos. Né? Eu sempre Tá ligado? pergunto pro convidado. Não, eu também não Eu sei, não mas é acredito isso. na rotina, Eu não porque acredito o muito no árbitro, que você assim, fala, não. A hora que ele chega nessa, a hora que começa a competição, de verdade, tipo assim, entrou todos os atletas numerados. E aí vão entrar para começar a posar por número. Não são os melhores, porque já viu falar naquela first call, second call, se é a primeira chamada, segunda chamada. Não é isso ainda. Na primeira entrada dos atletas, vamos supor que entra nós 3 e mais 2. É por número 6, número 7, até todos posar, entendeu? Na sequência ali. Isso, na sequência. Até todos comparar um com o outro, até a arbitragem olhar comparações, entendeu? Sim. Antes disso, o atleta entra individual e faz uma rotina lá de umas 5 poses, que ele mais mostra o físico, tipo assim, né? Com a música deles, não é aquela pose routine, não. Individual. O atleta entra e pose livre, 5 poses. Nisso, o árbitro, na verdade, desde uma competição desse nível, desde que você entra no palco, passou a cortina ali, o árbitro já olha o comportamento. Eu digo que eu fiz curso de arbitragem. Você já tem que olhar o comportamento do atleta ali. Ele cruzou, Sério? entrou. Sério. O atleta tem que mostrar assim, o mais empolgado, o mais inteiro posando. Até lá na hora, lá atrás, depois que ele já posou, que ele fica lá no descanso, até a postura lá é considerada, porque o nível é muito alto. Então a arbitragem tem que assim, valorizar o atleta que mais está ali inteiro e mais preparado em todo sentido, psicológico, fisiológico, cardio, por exemplo. Às vezes o cara posa muito, começa a respirar muito ali, às vezes está nervoso. Então isso tudo é observado. Então quando o atleta já vai entrando e vai formando aquele monte de atleta para depois eles fazer a entrada individual, tudo isso já vai, na cabeça do árbitro, ele já vai mentalizando, porque pensa que é difícil julgar um olímpico. Né, o nível. Então, assim, eles vão captando tudo. Então, a hora que já começa a posar, que vai chamar first call, eles já tem que meio que um monte de rascunho ali para ter um pouco mais de certeza de chamar. Não, primeira chamada vai ser o Sebum, Ramon,
Porque eles já olharam muita coisa, entendeu? Aham. A movimentação do atleta. Nossa, é meio tenso pro atleta pensar desse jeito, Tem- né? Porque, E- tipo, e- você e- tá e olha nervosão só, ali, né, boa velho? colocação sua. Um tempo atrás eu ouvi de tem um amigo experiente e ele falava bem assim. O bom atleta, às vezes, ele tem que participar de curso de arbitragem para ele entender como o árbitro pensa. Legal. Ele não tem que subir, tipo assim, eu vou até usar uma fase que aconteceu, por exemplo, quando o Felipe, né, foi para os Estados Unidos, começou a ganhar aqui e começou a ir para os Estados Unidos. De repente, nem é nada, que eu adoro o Felipe, não é nada. É tipo assim, e lá eles olham muito essa relação comportamento, né? Então, tipo assim, às vezes ele chegou lá, tipo, querendo expor o padrão, lembra que ele falava muito disso, né? E aí, às vezes, não era o padrão, ele aqui era na fibra, e para ele mesmo ele era. Mas aí existe um padrão, entendeu? E o de lá era diferente. E o de lá É. era diferente. Então não tem dessa de você pensar, eu tô melhor. Você tem que se encaixar no padrão, né?